Sandra pressiona Ernesto a pegar Annabella para fazer Stella retirar a queixa na delegacia. Ernesto vai até o orfanato e entrega um envelope a Simba, pedindo que ele guarde como algo precioso, sem revelar o conteúdo. Ernesto vai atrás de Annabella para executar o plano. No entanto, um detalhe fará ele descobrir que ela é sua filha, e tudo vai mudar. Ernesto deixará Annabella e Simba milionários, e Sandra terá a pior surpresa após ajudar na partida dele. Tudo começa quando Sandra afirma a Ernesto que, para se livrar do Chilindró, terá que chantagear Stella, usando Annabella. Nervoso, o vilão diz: "Eu não queria piorar as coisas. E se der tudo errado, eu terei ainda mais anos na pena." Sandra responde: "Não vai dar errado. É só fazer o que eu mandar. Eu tenho certeza de que dará certo. Você não será pego pela polícia e ainda continuaremos livres e ricos." Surpreso, Ernesto diz: "Espera aí. Você está querendo que eu não seja pego porque me ama ou por causa do meu dinheiro?" Cínica, Sandra responde: "Para de falar asneiras uma hora dessas. A polícia está na sua cola e você arrumando desavenças comigo, que estou tentando te ajudar." Engolindo em seco, Ernesto diz: "Tudo bem, eu farei o que for preciso. Como você pensou em fazer isso?" Nervoso, Ernesto segue o passo a passo de Sandra e faz um bilhete com as condições. Inseguro, o vilão lê: "Stella, se você quer ver a Annabella de novo, basta retirar a queixa contra Ernesto na delegacia. Seja rápida." Ficou bom? Sandra responde: "Poderia ter sido mais dramático, mais ameaçador. Refaça, ainda temos tempo." Inquieto, Ernesto diz: Eu preciso dar uma volta, para ter inspiração." Surpresa, Sandra pergunta: "O quê? Não temos tempo para isso. Temos que agir agora." Ernesto responde: "Eu preciso pensar. Me deixe em paz." Assim que ele se retira, Sandra franze o senho e comenta: "Ele está aprontando alguma coisa, mas eu não vou perder o controle sobre ele." Um pouco depois, o vilão chega no orfanato e Zuma questiona: "O que pensa que está fazendo aqui? Eu sei muito bem que está sendo procurado." Ernesto responde: "Eu só quero conversar com o meu afilhado. Você não vai me negar isso, não é, priminha?" Após pensar por alguns segundos, Zuma responde: "Eu vou permitir, mas eu vou te dar 5 minutos. Eu não quero a polícia parando aqui na minha casa por sua causa." Logo em seguida, Ernesto fica sozinho com Simba. E ao entregar o envelope, diz: "Eu preciso que você guarde isso como se fosse a sua vida." Surpreso, o menino pergunta: "Mas o que tem aqui dentro? Eu posso abrir?" Ernesto responde: "Você vai saber quando abrir. Eu posso confiar em você?" Simba responde: "Claro que pode." Ernesto o abraça e fala: "Eu posso ter sido um homem mau por toda a minha vida, mas eu juro por Deus que eu sinto muito carinho por você. Eu quero que se torne um bom homem, mesmo que eu não esteja mais aqui." Confuso, Simba questiona: "Por que está falando assim? Você vai embora?" Ernesto apenas sorri e não responde nada. Um pouco mais tarde, Ernesto volta para casa e Sandra comenta: "Ah, finalmente! Conseguiu pensar em alguma coisa?" Ernesto responde: "Já escrevi o bilhete, mais dramático como você pediu." Desconfiada, Sandra questiona: "Que cara é essa? Parece que já está entregando os pontos." Ernesto retruca: "Que cara que você quer que eu faça, sabendo que a polícia pode aparecer aqui a qualquer momento, e minha única saída é causar ainda mais sofrimento?" Revirando os olhos, Sandra responde:
Ah, pelo amor de Deus, eu não sou esposa de um homem frouxo. Se recomponha, temos um trabalho a fazer. Tarde da noite, Sandra estaciona próximo da casa de Stella. Ao olhar para as janelas, ela fala: as luzes estão apagadas, certeza de que estão dormindo. Seja rápido e traga a menina. Vai logo. Por alguns segundos, Ernesto hesita e nem chega a se movimentar. Irritada, Sandra liga o carro e fala: bom, eu tentei. Eu vou te levar para a delegacia e acabar com isso. Nervoso, Ernesto a interrompe e diz: Eu estou indo. Eu só estava me preparando. Quando ele sai do carro, Sandra abre um sorriso e comenta: isso, vá e traga a bastardinha. Essa herança será só minha. Trêmulo, Ernesto se aproxima da porta e usa uma ferramenta para tentar abri-la. Ao ouvir o clique metálico, ele abre a porta lentamente e encontra a sala escura. Aflito, o vilão entra no local e coloca o bilhete em cima da mesa, já se preparando para o que vem a seguir. Caminhando lentamente pela casa, ele consegue encontrar o quarto de Annabella. Ao ver a menina deitada na cama, ele se aproxima e cochicha: me desculpa, esse é o único jeito. Ernesto pega Annabella no colo, que logo acorda e grita: o que é isso? Quem é você? Socorro! Ainda mais nervoso, o vilão diz: fica quieta, menina. Para de gritar. De repente, Stella chega apressada no quarto e leva o maior susto ao ver aquela cena. Desesperada, ela diz: Ernesto, larga a Annabella. Agitado, o vilão retruca: você tem que tirar as acusações que fez contra mim. Foi um acidente, e você sabe disso. Incrédula, Stella pergunta: então é isso? Quer que eu tire uma acusação, fazendo algo ainda pior? Annabella começa a chorar e Ernesto diz: você não entende. Eu não quero parar no chilindró. Stella afirma: se não quisesse isso, não teria feito aquilo comigo. Mas eu não vou permitir que você faça mal a uma criança inocente. Sem medo, ela parte para cima de Ernesto, mas o vilão a empurra e ela cai em cima da cama. Sem perder tempo, ele tenta sair do quarto, mas Stella entra em total desespero e berra: não leva ela, pelo amor de Deus, deixa a minha filha. Em choque, Ernesto se paralisa. Ele se vira para a mocinha e pergunta: o que você falou? Sua filha? Stella se aproxima e responde: Annabella é minha filha. Ela pausa para respirar e continua: e é sua filha. Ernesto fica ainda mais em choque. Ele fica ali parado, escutando o choro contido de Annabella e a respiração ofegante de Stella. O vilão olha para o rosto da menina e pergunta: minha filha? A enfermeira responde: quando eu decidi abandonar minha família para morar com você, eu acabei engravidando. Mas você me abandonou antes mesmo de eu descobrir. Eu só desconfiei e fiz os exames quando eu voltei para a casa dos meus pais, depois que a minha mãe também nos abandonou. Com os olhos marejados, Ernesto questiona: por que você mentiu que era sua irmã? Por que escondeu uma coisa dessas de mim? Stella responde: eu não te devo satisfação, mas você achou mesmo que eu ia contar para minha filha que o pai dela é um dos piores seres humanos que eu conheci, que foi a pessoa responsável por eu quase ter partido e ter perdido a memória? Aquelas palavras causam ainda mais desespero em Ernesto. Ele devolve Annabella para Stella e vai embora, sem dizer mais nada.
Aliviada e em prantos, a mocinha abraça sua filha e fala: "Graças a Deus! Me desculpa, minha filha. Agora você entende o motivo de eu não ter te contado a verdade antes." Annabella também a abraça e Stella comenta: "Fique aqui e tranque o seu quarto. Eu vou avisar o delegado o que aconteceu." Annabella a impede e fala: "Não, fique aqui comigo, eu tô com medo." Nesse meio tempo, Sandra vê Ernesto saindo da casa de Stella sozinho. Irritada, ela sai do quarto, entra na frente de seu marido e pergunta: "O que aconteceu? Por que você não fez o que combinamos?" Atordoado, Ernesto passa por ela calado e continua o seu caminho. Furiosa, Sandra diz: "Eu não acredito nisso. Ele não é mais o mesmo homem. Se tornou um frouxo, um incompetente. Mas isso não vai ficar assim. Quando ele chegar em casa, vai conhecer o que eu sou capaz." Algumas horas se passam. Logo pela manhã, o delegado aparece na casa de Sandra, que o recebe disfarçada de baronesa. Nervosa, ela diz: "Você veio atrás do meu marido? Ele não está em casa." O delegado a interrompe e fala: "Eu sei disso. O seu marido se entregou." Em choque, Sandra questiona: "Como é que é?" O delegado responde: "O mandado foi expedido, mas eu nem precisei usar. Eu só vim avisar que você terá que comparecer para um depoimento. Te vejo mais tarde, madame." Assim que ele se retira, Sandra pega um vaso e joga contra a parede. Fora de si, ela diz: "Eu não acredito nisso. O que aconteceu naquela casa para que ele haja dessa forma?" Ao pensar numa hipótese, ela arregala os olhos e se pergunta: será que a Stella contou a verdade para ele? Se isso realmente aconteceu, eu tenho que agir agora, antes que o Ernesto faça uma besteira. Enquanto isso, Stella fica sabendo que Ernesto se entregou. Ela comemora junto com Sabiá e Dita e fica aliviada pela justiça estar mesmo sendo feita. Em dado momento, ela encontra o bilhete que o vilão deixou em sua casa e decide ir até a delegacia para acusá-lo de mais uma coisa. Mais tarde, Ernesto é avisado que tem uma visita. Quando Stella aparece, ele a encara e fala: "Achei que não ia aparecer por aqui." A mocinha diz: "Eu não ia mesmo, mas eu decidi olhar nos seus olhos e falar que você vai pagar por tudo que fez comigo e por tudo que fez com a minha filha." Ernesto comenta: "Nossa filha." Irritada, Stella afirma: "Não, ela não é sua filha. No máximo você é o progenitor. E eu vou lutar todos os dias para que ela nunca herde 1% do ser humano que você é." Respirando fundo, Ernesto diz: "Justo, justíssimo. Mas eu quero pelo menos tentar me redimir com vocês." Stella o encara com um olhar incrédulo e afirma: "Isso nunca vai acontecer. Adeus, Ernesto." Ela se vira para ir embora, mas o vilão a interrompe e fala: "Espere, tome. Eu escrevi isso à mão e tem a minha assinatura. Eu ia pedir para o delegado lavrar em cartório, mas você pode fazer isso." Curiosa, Stella pega o papel e, ao ler, ela arregala os olhos e fala: "Não, eu não vou aceitar isso. Acha que pode..." Trêmulo, Ernesto a interrompe e diz: "Isso é meu último desejo. Por favor, não negue." Stella o encara, guarda o papel em sua bolsa e se retira. Um pouco mais tarde, Sandra aparece na delegacia. Ao vê-la, Ernesto diz: "Se veio me criticar, melhor ir embora." Cínica, Sandra pergunta: "Criticar? Claro que não. Eu vim te apoiar, meu amor.
Eu vou pagar um advogado. Vamos conseguir te tirar daqui. Ernesto desvia o olhar e fala: já é tarde. Advogado nenhum vai aceitar me defender, porque não tenho que defender. Sandra questiona: que baixa autoestima é essa? Sempre conseguimos nos safar. Não vai ser diferente agora. Ernesto retruca: e se eu não quiser me safar? E se eu quiser pagar pelos meus erros? Sandra responde: digo e repito, estou aqui para te apoiar, seja o que for. Agora tome, eu trouxe essa marmitinha para você. Comida caseira, feita por mim. Ernesto pega a marmita e sente um arrepio, como se soubesse o que está prestes a acontecer. Com um sorriso no rosto, Sandra diz: adeus, meu amor. Eu tenho certeza de que vamos nos ver em breve, longe dessa delegacia. Assim que ela vai embora, Ernesto começa a comer a comida que Sandra preparou. Ao terminar, ele vê que tem algo escrito no fundo da marmita: me perdoe. Um tempo depois, Sandra aparece vestida de preto no cemitério. Ao se aproximar de um túmulo, ela vê a foto de Ernesto e fala: é, meu amor, que humilhação. No meu velório, pelo menos, várias pessoas foram conferir se eu tinha partido. Nem isso seus inimigos prestaram. Mas diferente de mim, você não vai voltar como um barão. Ela solta uma gargalhada e continua: não prometo te visitar sempre. Afinal, agora eu serei rica e solteira. Um pouco mais tarde, Sandra aparece na reunião com o tabelião para a leitura do testamento. Ela finge chorar, colocando sua máscara de recém-viúva, e diz: eu estou preparada. Pode iniciar a leitura. O tabelião retruca: estamos esperando outras partes. Esquecendo a sua máscara, Sandra questiona: que? Que outras partes? Nesse momento, Stella aparece junto com Annabella e Simba. Em choque, a vilã pergunta: mas o que é isso? O que eles estão fazendo aqui? O tabelião diz: por favor, sentem-se. Stella comenta: aqui está o documento original. Desesperada, Sandra questiona: que documento é esse? Simba comenta: eu também tenho um. Ainda mais nervosa, Sandra pergunta: o que está acontecendo aqui? Alguém pode me explicar? O tabelião responde: bom, o primeiro testamento, Ernesto deixou tudo para Simba. Mas ao descobrir o laço paterno com Annabella, ele modificou e dividiu igualmente entre as duas crianças. Sandra olha ao redor e começa a arrumar o maior escândalo. Furiosa, ela grita: eu não admito isso. Eu não vou aceitar ficar sem nada. Eu sou a esposa dele. Eu tenho direitos. O tabelião diz: você vai ter, mas o seu casamento foi comunhão parcial de bens. Só terá direito ao que ele conquistou após o casamento. A fortuna ele conquistou antes. Stella se aproxima e fala: eu não queria esse dinheiro, mas eu entendi que ele queria se vingar de você, impedir que você tivesse o que mais queria. Eu serei responsável pelas crianças até a maioridade e cuidarei da rádio. Espero que tenha aprendido a sua lição. Ao perceber que está pobre, Sandra começa a passar mal e tudo fica escuro. Que nota você acha que o Ernesto merece? Você acha que ele fez o certo em deixar a Sandra sem nada? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.